o presidente Jair Messias Bolsonaro para falar com a gente. Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Marco Antônio, equipe, ouvintes. Estou estreando com vocês. Confesso que precisaria mais algumas horas para melhor me preparar, mas acho que posso colaborar com vocês e com o nosso Brasil. Fantástico, presidente. É uma honra recebê-lo aqui no Show da Manhã. O senhor tinha feito uma entrada... presidente, vamos te dar um beijo no cangote que eu não estou aí, hein? Arrepiou. Eu quero começar, presidente, trazendo um trecho de um vídeo dos Estados Unidos que eu achei muito simbólico para o senhor falar a respeito desse discurso do Donald Trump. Vamos colocar para vocês na tela aqui. Eu já emendo com a primeira pergunta para o presidente Bolsonaro. Thank you very much, everybody. Muito obrigado a todos. Thank you very much. Muito obrigado. Vice-President Vance, Vice-presidente Vance, presidente do Congresso Johnson, senador Thune, Chief Justice Roberts, presidente do Supremo Roberts, ministros da Suprema Corte Americana, President Clinton, presidente Bush, presidente Obama, presidente Biden, vice-presidente Harris and my fellow e citizens. meus The golden concidadãos. age of America begins A right era now. de ouro dos Estados Unidos começa hoje. From this day forward, our country Desse will dia Ele continua falando: seremos invejados e não permitiremos que tirem vantagens de nós. Durante todo o meu mandato, colocarei os Estados Unidos em primeiro lugar, nossa soberania será recuperada. E essa é uma luta, presidente, que a gente viu de perto o senhor também travar contra várias entidades globalistas e de interesses que não são os nossos aqui no Brasil. Mas eu queria ouvir do senhor qual foi a percepção geral do discurso. Eu achei um discurso, ao contrário do que toda a imprensa tem falado, eu achei que foi um discurso muito forte de união dos concidadãos e dos patriotas americanos. Queria ouvir o senhor a respeito disso. Olha, a minha impressão foi a melhor possível. Eu aqui, se fosse americano, estaria muito orgulhoso, não só do que ele falou, como muita coisa se comprovando por intermédio dos decretos que ele estava assinando. Então, a época de ouro que ele fala é mandar para o espaço a agenda woke, né? Fim do Acordo de Paris, né? É acabar com essa história de minorias para cá, minorias para lá, coisa que é muito forte no Brasil, que não se leva a lugar nenhum. É falar perfurar, levando-se em conta que eles vão explorar o petróleo lá, diferentemente aqui no Brasil, onde você está ignorando a margem equatorial, enquanto ali a Guiana está explorando petróleo, e é fazer valer o seu valor, a sua força, quando ele fala em Canal do Panamá. Ou seja, não é conquistar o Canal do Panamá, eles que fizeram. Milhares de vidas americanas foram embora naquele momento. E entregou para o Panamá administrar. Depois o Panamá, através da sua elite política, né, muito parecida com a nossa aqui no Brasil, vê onde pode ganhar mais dinheiro e entrega para a China cobrar tarifas seletivas. Então, a questão de retomar isso é muito bem-vindo, no meu entender. Não é conquistar, é fazer valer o seu valor, né? Então, muitas medidas que ele anunciou, muitas materializadas já em decreto, nos dão esperança para nós aqui no Brasil. Quando ele fala no tráfico, é grupo terrorista agora, internacional, e ponto final. E nós temos aqui o tráfico muito forte aqui no Brasil. Você pode ver, tem algum traficante de peso preso? Algum traficante de drogas de peso preso? Pelo que eu sei, só tem o Marcola e o Fernandinho Belamar. O resto foi todo mundo embora. Como é que é o tráfico no Brasil? Como é que foi o tráfico no meu governo? Como nós trabalhamos para tentar aí diminuir essa questão? Quais foram as consequências para nós? Qual a consequência de grande parte da mídia e de grupos poderosos contra a minha pessoa, por exemplo? Tudo isso fez presente com nós aí, tiramos o Marcola de São Paulo e mandamos para presídio de segurança máxima. Bem, então as medidas dele realmente nos orgulham. Muita coisa de similitude aqui no Brasil. O momento é de a gente se preparar para 26, mais ainda, né? E buscar, não digo aparelhar, mas sanear as nossas instituições, a gente sonhar com dias melhores. Porque, por exemplo, quando ele fala em perfurar, a Petrobras exporta petróleo para os Estados Unidos. Ou seja, não vai ser rápido isso aí, mas a médio e longo prazo,
o preço do petróleo vai cair, até porque nós não vamos exportar mais. Quando ele fala, por exemplo, aí merecia uma atenção muito especial, né? Não precisamos do petróleo da Venezuela. Isso vale um parênteses, vocês me deram espaço para discutir esse assunto, porque tem a ver com a política brasileira. O que a Venezuela tem de exemplo para nós. Nós só sabemos, por exemplo, que a Venezuela foram fraudadas as eleições, porque há um ano e pouco, Biden queria voltar a importar petróleo da Venezuela, como aconteceu, e teve uma contrapartida, o voto impresso. E, graças a isso, pôde-se detectar fraude na Venezuela, que malandramente, o que o Maduro fez? Topou, até testou o voto impresso por ocasião do referendo, se ele podia não tomar a região de Essequibo, lá na Guiana, e ensinou a votação na televisão. Você fala, aperta, sim, 5 momentos. Depois mostrou o voto impresso, falou, olha, aqui tem papelzinho, não é igual a outros países, que era o Brasil. E, malandramente, o que ele fez? Para entrar em campo com um time desfalcado, adversário, ele tornou inelegível a Maria Corina e o Capriles. Mas, mesmo assim, ele acabou perdendo, apesar de a gente pouco eu conhecer, mas o então presidente eleito na prática, né? O Edmundo, não ele, mas a Maria Corina arrastava multidões pela Venezuela, semelhantemente aqui no Brasil. E mesmo tornando elegíveis os dois, o Edmundo acabou ganhando e serviu para o mundo democrático ver o que estava acontecendo na Venezuela. Hoje nós clamamos aqui para um sistema eleitoral, né, semelhante ao da Venezuela. Só o Brasil e mais 2 países aí insignificantes têm isso daí. Ou seja, lá o Trump pode falar em fraude. Nós não podemos falar em fraude aqui. Se eu falar em fraude, pode daqui a meia hora a Polícia Federal bater na minha porta. Eu não posso abrir para vocês o que é o inquérito 1361 para apurar fraude na minha eleição em 2018. Para apurar fraude na minha em 2018, eles, de ofício, abrem um inquérito e investigam. E depois, como coisas terríveis descobriram, o que se faz? Carimba, né? Você chancela, você classifica o inquérito como confidencial. Ou seja, é um país onde tudo é secreto para uma parte do judiciário. Como os inquéritos do Alexandre de Moraes. Tudo é confidencial, tudo é secreto. E assim eles vão comandando o nosso país. Ou seja, para nós aqui, não é fácil, dá para mudar, dá, temos potencial. Então, até que de vez em quando eu falo, Rede Globo, me dá 2 horas ao vivo. Vocês me massacram. Joias, vacina, baleia, me dá meia hora para falar sobre o Brasil. Vocês vão ter a maior audiência da história e nós podemos começar, sim, a falar. Encontramos um ponto de inflexão e temos que fazer isso para que o nosso país vá para frente. Caso contrário, a tendência nossa é sermos cada vez mais um país de miseráveis aqui dentro. Perfeito, presidente. Acho que o Adriles tinha uma pergunta que ele falou que queria fazer para o senhor. Com certeza. Presidente, o senhor é hoje o mais visível prisioneiro político do mundo. O senhor está preso no seu próprio país. O senhor foi impedido de assistir à posse do Trump, ao qual foi convidado. Mas o senhor não é o único preso político do país. Há pessoas presas, há pessoas censuradas, há pessoas perseguidas, há pessoas massacradas por uma inclemente ditadura do judiciário, acusadas de um golpe que nunca se deu no país, acusadas de contestar o processo democrático, sendo que simplesmente fazem críticas ao processo ditatorial que está em curso no país, ministros que não fizeram nunca nenhuma viagem, que nunca fugiram, são presos, colocados na cadeia por 6 meses, senhoras são presas porque picharam uma estátua, condenadas a 20 anos de cadeia, pessoas, pela livre expressão, como eu, tiveram redes sociais cerceadas porque simplesmente diziam que há censura no país e foram censuradas. Eu queria saber o seguinte, a sua mulher está lá representando o senhor, ainda está lá nos Estados Unidos, eu creio, o seu filho está lá. Que tipo de ponte a gente pode fazer com os Estados Unidos no momento que o Trump fala em liberdade de expressão, em falta de censura, liberdade de crítica, liberdade de agir? Que tipo de aceno as pessoas que estão lá em seu nome podem fazer ao governo Trump para que se lance luz à ditadura que acontece hoje no país, para que não só o senhor seja libertado desse jugo, como o povo brasileiro seja libertado dessa ditadura do Supremo que arrasta o país para um caminho de tirania? Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para a equipe toda, se algum de vocês estão em algum inquérito. Eu? Não, mas o inquérito... Não tem.
Ou não tem nada a ver com o ato do 8 de janeiro e tal? Não, o 8 de janeiro não. O inquérito que todas as fake news que eu disse que havia censura no país. Eu não posso conversar com quem está em inquérito. Esse inquérito do Não, 8 de janeiro não. Esse inquérito você falou para mim que não está mais aberto. Esse inquérito, o Grigoletti falou para você. Você foi lá. Foi no passado. Nós vivemos numa situação bastante complicada. Eu lembro que a Polícia Federal teve 3 vezes na minha casa. A americana teve na casa do Trump uma vez, inclusive com ordem, se for o caso, atirar. Aqui foi a mesma coisa. Uma das vezes teve aqui em casa, eu sou um capitão do Exército, eu tenho porte de arma garantido nos estatutos militares, pegaram todas as minhas armas. Eu falei, olha, eu moro aqui, eu mudei agora de casa, né? Onde eu morava era uma invasão, tá? Não era regulamentada. E eu não tenho como 3 mulheres dentro de casa me defender. Daí o delegado para fora de casa, não sei com quem ele conversou, daí voltou e me deixou eu com uma pequena pistola que está comigo aqui, que é a minha defesa. Tá? Então, a gente vive realmente uma situação, o Adriles, a equipe, é complicada. Qual a acusação? Dei golpe da Disney, juntamente com o Pateta, com o Mickey e com a Minnie? Que golpe é esse? Conversei outro dia com um colega de Israel, ele falou, o Bolsonaro, que golpe estava dando no Brasil onde o Mossad não estava sabendo de nada, o Mossad. Quer dizer, um negócio que batia na tecla lá atrás, que eu queria dar o golpe e via estado de sítio. O que é um estado de sítio? Como começa o estado de sítio? É um remédio constitucional para alguma coisa. Começa com convocação dos Conselhos da Defesa da República. Eu convoquei alguém? Eu mandei alguma mensagem ao parlamento? O parlamento votou alguma coisa me autorizando ou não a baixar um decreto? E cadê as exposições de motivo? Quando eu falo, por exemplo, a minuta de golpe, apresente a minuta de golpe. Meus advogados não têm acesso à tal da minuta de golpe. Até queremos ter conhecimento do que é isso aí. Cadê a delação do ajudante de ordem? Não aparece. É que eu sempre tenho dito, eu sou tão criminoso assim porque não segui o devido processo legal. É muito simples. Fazer a coisa dentro da lei, dentro da ordem. Eu vi outro dia um ministro aí falando, né? No Brasil tem lei. Não vai ser aqui esse o dono de plataforma que vai ditar o que tem que ser feito aqui ou não, ou esses responsáveis serão afastados daqui. Ué, que país é esse? O Trump pode falar o que bem entender de eleições lá. Eu não posso falar aqui. Se eu falar com vocês sobre 3 páginas do inquérito 1361, eu posso ser preso, porque é confidencial, é segredo de justiça. Mas, por eu ter conversado, discutido esse inquérito com embaixadores, vem a pena, né, de inelegibilidade. E a esquerda fala, está inelegível. Acharam dinheiro na minha cueca? Em algum apartamento me acharam mala de dinheiro, conta no exterior, quebrei alguma estatal. Como vem um pipinaço para a Petrobras. Não acabou. Os desfalques da Petrobras não acabaram. Lá para a justiça americana. E vai se aproximar da casa de R$1 trilhão. A nossa responsabilidade aqui, porque os caras mexeram no fundo de pensão dos velhinhos de lá. Aqui é muito fácil. O fundo de pensão dos Correios, por exemplo, está com problema? Sim, vem lá de trás. Roubo, desvio, comprar papéis aí que não vale nada. E qual a consequência? Não tem mais 10/3 para o funcionário do Correio. Aumenta o desconto do postal, bota mais R$500 por mês. E vai aumentar agora, tá? Porque o novo escândalo está a caminho. Ou seja, é difícil você falar em soluções, em discutir um assunto, tem uma pessoa que diz que você não pode tratar desse assunto, ou daquele, ou te bota na cadeia. Meu caso, se eu quisesse ter ficado nos Estados Unidos, ficaria, porque eu fui dia 30 de dezembro para lá. Eu pergunto a vocês, imagina se eu estivesse no Brasil dia 8 de janeiro, estaria preso até hoje. Porque vimos aqui na reta final o Biden, por exemplo, conceder uma anistia preventiva para o Fauci, que trata da questão lá da Covid, e também para os integrantes do comitê, que apurou os fatos do 6 de janeiro deles, que, na verdade, qual foi essa apuração? Foi para pagar o que aconteceu no 6 de janeiro, igualzinho aqui. Cadê os vídeos do Ministério da Justiça que sumiram? Por que sumiu? O golpe não é do Bolsonaro? Então mostra os vídeos. Então nós temos esse problema no Brasil. Querem me prender? Alguns querem prender. Eu acho que mais ainda. Alguns querem me ver eliminado. Que eu preso vai ser uma dor de cabeça para os caras. Já faço 70 anos, daqui a um mês e pouco. Tá? Já estou mais para lá do que para cá. Pretendo continuar colaborando com o meu país. Se formos discutir o Adriles, o
Marco Antônio, pô, foi um abuso da natureza a minha eleição. Eu era um deputado encrenqueiro do baixo clero. Foi um aborto. A história é longa. Tentaram me matar, como tentaram matar o Trump lá. Chegamos à presidência e fiz uma coisa que eu duvido que esses candidatos que se apresentam por aí, não interessa se é de esquerda, direita, nova direita, se é jovem ou velho, façam o que eu fiz. Eu convidei algumas pessoas, toparam e vieram ser meu ministro e dei carta branca. O Paulo Guedes é uma história muito emblemática, né? Porque é o ministério mais importante. Paulo Guedes falou para mim, o presidente, me chamava de presidente, né? Eu não posso ser ministro e discutir com o planejamento. Eu falei, vou fundir o planejamento para você. Eu quero que a indústria e comércio, que me interessa fazer a reindustrialização aqui no Brasil, esteja comigo. Vou acabar a indústria e comércio, vai ser a secretaria sua. E mais, Paulo Guedes, posso chamar de Poço de Ipiranga? Pode. E quando eu falava que eu não entendia de economia, a imprensa, não entende de economia. Quem entende é a Dilma e o Haddad. Eles entendem de economia pra caramba. Tá? E olha como é que se comportou o Brasil, mesmo com a pandemia, e mesmo com a crise hídrica, e com as consequências imediatas de uma guerra lá da Rússia e da Ucrânia. Nos comportamos muito bem. Agora, para você ver, um exemplo de comportamento meu que fala alguma coisa que é bom, né? Pandemia, fica em casa, a economia te vê depois, muito bonito, né? Quem tinha salário, eu via muito artista aí, com o filhinho em casa, recortando figurinha de papel, não sei o quê. Eu ganhava 500 mil por mês, tem economia. Servidor público, militar também tinha salário. Agora, descobrimos 38 milhões de pessoas que em poucas semanas iam estar em desespero, iam para a rua, pô. Para a rua fazer o quê? Passeata? Não, ia para a rua para invadir o supermercado. Sobrevivência. Buscamos como resolver isso aí? Lá com o auxílio emergencial. Eu chamei o presidente da Associação de Supermercado uma vez, só eu e ele conversando. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque foi uma conversa reservada, a pessoa pode descobrir quem que é, sem problema nenhum. Eu falei, conversei, olha, nenhum supermercado foi depredado. Me ajuda, por favor. Diminua a sua margem de lucro do produto da cesta básica. E ele fez isso. A mesma coisa o pessoal do aço, que o pessoal, como quando o auxílio emergencial começou a injetar 50 bilhões por mês, o pessoal mais pobre, que ganhava em uma família, ganhava em média R$400 de Bolsa Família, cada um, individualmente, passou a ganhar 600. Então passaram, vou fazer reforminha na casa. Foram buscar produtos de construção, tijolo, vergalhão, aumentou o preço, pedi, por favor, diminua a margem de lucro. Sei que o que controla o mercado é oferta e procura. Não vou interferir, não podemos interferir, taxar o preço de alguma coisa. Em parte, aceitaram, concordaram, e nós saímos do buraco. Numa condição, mesmo gastando mais de 1 trilhão por ocasião da pandemia, o percentual de dívida pública PIB melhorou para a gente. O Brasil estava decolando no segundo semestre de 22. E daí vem aquela campanha toda, né? Contra o cara quer dar golpe, ditador, fala palavrão, não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de nordestino, não gosta de imigrante. É o TSE trabalhando para que o jovem tirasse título de eleitor, e essa faixa etária, né? 3/4 votava no PT. Tá? É o TSE não permitindo eu mostrar, por exemplo, Lula abraçado com Ortega, com Maduro, com Chaves, lá atrás, lá com o Fidel Castro. Não podia mostrar a imagem do 7 de setembro. Eu não podia mostrar o Lula, por exemplo, defendendo o aborto. Não podia fazer nada. A reta final ainda me sonegaram 1,5 milhão de inserções de rádio, em especial no Nordeste, onde massacraram. Ele vai acabar com o 13º, vai acabar com o fundo de garantia, com hora extra, com a licença gestante. E eu tive 58 milhões de votos. Vocês lembram daquela reunião do golpe que a imprensa mostrou? Vale a pena prestar atenção. Reunião do golpe, 40 pessoas na frente, reunião do golpe. Eu falei, pessoal, olha, não adianta a gente ter 70% dos votos, que vão aparecer 49%. Coincidência. Extrema coincidência. Foi o que aconteceu. Não estou chorando de perdedor, não. Não tem problema perder alguma coisa. Você não pode perder com a possibilidade de usar o VAR. Não pude usar o VAR, que a primeira petição que fizemos ao TSE, o ministro presidente do TSE indeferiu e deu uma multa de 22 milhões. Daí falo, e agora? Se a gente recorrer, a multa pode passar por 200 milhões, pode caçar o registro do partido? Perdemos, pô.
Tem alguma maneira? Tem algum outro remédio dentro das 4 linhas, que muita gente me critica, né? Dentro das 4 linhas? Tá? O que poderia... Quem critica deve falar, o que poderia fazer fora das 4 linhas? Diga! Ponto final. Fazer besteira é fácil. Eu quero ver o after day, o dia seguinte. A idade que eu tenho, a experiência que eu tinha de 28 anos de parlamento, 15 de exército e 3 na presidência, a gente sabe o que você pode fazer. A gente sabe das consequências. Agora os caras te acusam do quê? Daquilo que eles fizeram, com toda certeza. Afinal de contas, ganhou quem foi tirado da cadeia, quem foi descondenado para que ele pudesse ser elegível pela lei da ficha limpa, condenação em segunda instância, fica inelegível, e aconteceu chegando esse cara aí. E eu falei, na reta final das eleições, se você escolher um pinguço para admissão ao Brasil, não vai dar certo. E está aí a consequência. E só resistiu 2 anos, porque a gordura lá atrás do Paulo Guedes, de ministros nossos, por exemplo, como o Tarcísio, tinha contratado para os próximos 10 anos R$1 trilhão de investimento. Só por causa disso, resistiu o Brasil. Agora, acabou. E está aí a consequência. A gente vai nos Estados Unidos. O Trump passou 4 anos, muito semelhante ao que ele passou lá comigo aqui. Se bem que eu sei o meu lugar. O PIB lá é 14 vezes maior do que o nosso. Então não somos iguais, não. Agora, a maneira como eu tratei o governo Trump, isentei de visto americano para fazer turismo no Brasil, e aqui a esquerda batia, né? Tem que ter reciprocidade. Olha, você acha que o americano vem para cá para pegar um emprego CLT, para ter alguma estabilidade no emprego? E indo para lá, quantos vão voltar? Agora, os caras vindo para cá gastavam dinheiro, não sei quanto em média. Um turista gasta por dia no Brasil. Quem tinha essas contas muito boas, muito bem feitas, era o Gilson Araújo. Lá o Trump teve um problema com etanol de milho. Buscamos solução. Quem diria? O primo pobre buscar solução. Tive problema de aço, vou buscar solução com ele. Pedi ao Trump e nos colocou na situação de grande aliado extra-OTAN. Ou seja, as Forças Armadas passaram a adquirir tecnologia e equipamento mais rápido e mais barato. Sempre falava com o Trump, vamos juntos, né, explorar alguma coisa, eu só quero agregar um pouco mais de valor para os Estados Unidos. Se a gente for entrar em detalhe aqui, falar sobre Roraima é o espaço de terra mais rico do mundo. Eu falava lá atrás, eu sendo o rei de Roraima em 10 anos, teria uma economia próxima do Japão. Ou seja, o Brasil é um país fantástico, dá para sair da situação que se encontra. Agora, você tem que ter uma maioria no parlamento. Eu estou vendo agora, teremos reforma ministerial. Já tem um partido grande aí que tem 3 ministérios. Eu não quero esses 2 aqui que tem pouco recurso. Eu quero com mais recurso. E quem são as pessoas indicadas politicamente? Você que está nos ouvindo, me dá o nome de 3 ministros do atual governo. Você não conhece. Do meu, você vai se lembrar. Paulo Guedes, Tarcísio, Damares, Tereza Cristina, que só foi gigante porque eu dei liberdade para ela. Então não seria ninguém dentro do ministério. Como ninguém cresce nesse governo, porque a intenção, o objetivo é outra. Não é um ministério para falar o meu partido indicou esse ministério porque está fazendo isso. Não tem. Não aparece. Os ministérios não saem do lugar, só patinam. É só corrupção, é só desvio. Por que estatais deram lucro comigo e estão dando prejuízo agora? Você, servidor, em grande parte, né? De bancos oficiais e outros, você está vendo como é que está indo a condução do seu fundo de pensão? Então, quando estourar, abrir essa caixa preta aí do fundo de pensão, né, o caixa podre, você não vai ter mais aposentadoria pela frente. Acabou, o Brasil está se acabando. Temos agora um baita de um exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos, e aqui eu fico vendo, né? Nova direita, direita limpinha, olha, eu agora estou muito popular, eu quero ser candidato a isso, candidato a aquilo, e não está vendo que o problema que nós temos pela frente não dá para resolver, como dizia o Olavo de Carvalho, botando a cereja do bolo e está resolvendo o problema. A presidência é a cereja do bolo, mas você pode ver, como é que eram os ministérios? Vamos falar de relações exteriores. Quando se forma, né, é comum você dar o nome da sua turma. A minha turma, como me formei em 77, era a turma Tiradentes. Qual é o nome da turma formada pelo Itamaraty em 2018? Turma Marielle Franco. Nada contra ela. Ficou na minha conta 6 anos, como se eu tivesse sido mandante do crime. E eu falei, mas mandante por quê? Eu não conversei com essa mulher.
O eleitor dela é um perfil completamente diferente do meu. Tem certos costumes aí que o meu eleitor não tem. O nosso eleitor é verde e amarelo, lá é vermelho. O eleitor do lado de lá gosta de devagar, para o lado de cá gosta de estudar. A diferença é enorme. Por que eu iria matar a Marielle Franco? Ah, por que isso? Porque um dos possíveis matadores morava na rua do meu condomínio. 150 casas. Quem mandou matar a Marielle? Quantos me acusaram abertamente da tribuna da Câmara, em entrevista, que eu fiz isso aí? Quando chega a resposta final, né, que parece que descobriram agora, realmente o que aconteceu, tudo se acaba. Agora, o que os caras querem? A exemplo agora dessa anistia do Biden, na reta final. O Biden anistiou preventivamente o Fauci. Está na minha frente aqui, ó. Eu li aqui esse relatório aqui do Congresso americano. Mandei fazer a tradução sobre vacinas e sobre Covid. É de cair para trás. Quantos estudaram isso aqui? Quantos viram isso aqui? Quantos deputados e senadores se interessaram por isso aqui? Que o interesse não é de vocês, é de vocês também. Da imprensa é de vocês. É mais de parlamentar. Faça um resumo de 5 páginas e encaminho, né? Para grande parte dos parlamentares. Quase me dão a resposta. Um ou outro perdido, como o deputado Caporeso ali do Minas Gerais. Poucos falam alguma coisa. E aqui, mostra, me desculpem, que eu não errei nenhuma por ocasião da pandemia, mas se eu discutir com vocês agora, pode um iluminado aí querer me prender. Não Presidente, sim, presidente, é um prazer falar com o senhor aqui. Eu tenho uma pergunta para o senhor, porque a maioria da opinião pública, na sua grande maioria, acredita que nós chegamos aonde chegamos hoje, graças também ao Congresso brasileiro. Sobretudo o legislativo, que não barrou o ativismo judiciário. Donald Trump, ele falou, mais uma vez, no seu discurso, que irá combater o lawfare, né, até mesmo em outros países. E o senhor acredita que houve uma falha no Senado em impedir o avanço do STF? E também, até mesmo quando o senhor estava no governo, e outra pergunta que eu já faço logo em seguida é a seguinte: se o Brasil de Lula e do STF não recuar, o senhor acredita que cedo ou tarde um conflito internacional com os Estados Unidos possa acontecer? É um conflito na área econômica, vamos assim dizer. Eu vi o Maduro ameaçando invadir Porto Rico, usando tropas brasileiras, e o Lula não fala nada. Isso é uma bravata dele, sabe disso? Desse gordo fanfarrão, nada contra o pessoal pesado aí, tá? Mas o Brasil está aliado com a Venezuela. Você pode ver. Se quem começou a historinha de mudar o padrão monetário foi o Lula, numa reunião do BRICS, falou, olha, por que vamos fazer negócio com dólares, podemos fazer em Yuan, a unidade monetária aí, chinesa. Ato contínuo, o Leprov, lá da Rússia, falou, essa ideia não é nossa, é do Lula. O Trump falou, não tinha assumido ainda, falou, olha, se quiser mudar o padrão, vou taxar em 100% os produtos aqui dentro. Então, uma guerra comercial vai haver. E o Trump acabou de dizer uma coisa que é verdade. Olha, o Brasil tem muito mais a perder do que eu num conflito econômico. Sim. A começar a médio para longo prazo, a gente tem que saber para onde vamos exportar nosso petróleo. Já que tentaram fazer 3 refinarias lá atrás, desviaram mais de 90 bilhões de reais e não temos nenhuma refinaria. E as duas no Nordeste e uma no Sudeste. É o contrário. É o contrário. Onde o maior polo consumidor de petróleo é aqui. Aqui não, estou no Centro-Oeste, né? Mas é o Sudeste, não lá o Nordeste. O Nordeste, uma refinaria está muito bem servida. Agora, problemas nossos vão se avolumar. O mercado de trabalho cada vez mais se profissionaliza. É informatizado, é tecnologia. A escola nossa é um desastre. É um desastre. É o Paulo Freire, terrível. Conseguir arrumar alguma coisinha, a começar a alfabetizar o nosso garoto com 6 meses de escola. O governo acabou. Começamos a criar a escola cívico-militar. Não é para botar militar lá, que geralmente é um sargento da Polícia Militar, para botar disciplina e hierarquia. Onde o moleque toma banho, penteia o cabelo, não cola. Não precisa de lei para proibir celular. Eu sou contra essa lei para proibir celular em sala de aula. Que o filho quer entrar em contato com o pai, porque alguns poucos professores fazem besteira e vão poder não fazer mais. Está cheio de lei aqui que é descumprida. Ou seja, a educação nossa é um desastre. É um desastre. Eu com o ensino público, sabia que era derivada, integral, análise combinatória.
Hoje em dia, o cara não sabe a tabuada. Quer esperar o que desse moleque? Vai ser o quê no futuro? Não vai ser ninguém. É igual time de futebol, né? Se o Lacombe for jogar no meu time de pelado, falar, Lacombe, você joga em que posição? Se ele falar qualquer uma, não joga nada. É a mesma coisa aqui. O cara vai pedir emprego, você faz. Faça qualquer coisa, ou seja, não faz nada. Esse não é o Brasil. Não temos como ir para frente. Fala em educação, para falar em instrução. Não dá para você ter um Brasil melhor dessa maneira. É impossível. Se for comparar com tecnologia de outros países. Agora, nós temos aqui no Brasil gente que pode realmente ser uma grande pessoa, mas tem que ter uma escola adequada. Não pode ir para a escola, entrar por cota à universidade, começar essa agenda aí de diversidade, porque... Quer dizer, alguém sabe se eu sou homo ou não? Isso é problema meu, pô. Não é isso que vai botar no mercado de trabalho, vai ser o melhor profissional ou não. E o povo americano entendeu essa agenda woke, cansou. O pessoal quer saber como é que está a tua vida particular, como é que está a minha alimentação, se eu posso tirar umas férias ou não, se eu posso ter um futuro, fazer um pé de meia para no futuro aí não depender apenas de uma aposentadoria. E nós não temos esse futuro. A previsão no próximo 5 anos vai quebrar a Previdência. Vai quebrar a Previdência. Esse é o nosso futuro. E essa pancada que vem da roubalheira da Petrobras lá atrás, aqui é fácil. Na canetada você acaba com a Lava Jato, sem problema nenhum. Agora lá fora é diferente. Quem botou papéis impostos lá de fora tem responsabilidade. E não é só os Estados Unidos, não. Vários países estão aí processando o Brasil. E vem uma pancada que eu vou chutar, que vai ficar acima de 1 trilhão para a gente pagar. Você não frauda velhinho lá fora, você frauda aqui dentro. As consequências vêm para cima de nós. E a Petrobras, eu lembro, né? Eu fui... Petrobras. Foi toda loteada lá atrás. O meu partido que eu estava lá atrás tinha uma diretoria. Mas eu me lembro muito bem, tá? Lá do Joaquim Barbosa, né? Falando sobre essa questão, onde cita meu nome, que eu fui o único que não votou com o partido naquele momento. Eu lembro do Youssef, o doleiro. Só 3 do partido dele não pegaram dinheiro lá na Petrobras. Eu lembro lá atrás, eu devolvi R$200 mil que botaram na minha conta de uma empresa que tinha pego 9 bilhões emprestado do BNDES com uma condição. 10% disso, né? Ou melhor, 5% disso, tinha que dar para partido político, que era legal, e o partido político distribuía com os candidatos. Chegou na minha conta 200 mil, eu falei, não quero. E era legal, podia ter ficado. Isso dá meia hora de programas aí, devolvi o negócio. Eu tenho uma preocupação enorme, tenho medo. Eu acho que o que move o ser humano também é o medo. Se você não tiver medo, você não teme ninguém. E a religião é um freio para muita gente, por isso que eu defendo padres, pastores, não é porque um ou outro dá uma pisada na bola, você vai generalizar. Ou seja, e se voltando para o Brasil, você pega o mapa metalogenético, bota na parede, pega o mapa de reservas indígenas, sobrepõe, não tem terra indígena com subsolo pobre. Por que isso aí? Quando começou? E olha só, 92, o Collor era presidente, quando começou a demarcação da reserva indígena Yanomami, eu entrei com um projeto decreto legislativo. Eu ganhei na Globo um editorial em negrito me defendendo. Mas logo depois foi o ministro do Exército, foi outras autoridades, o presidente da Câmara, me criticar. O Globo mudou de posição e passou a ser contra o meu projeto decreto legislativo e eu perdi. A diferença é pequena, mas perdi. O ponto que decidiu o futuro do Brasil, que eu chamo de indústria da demarcação de terra indígena, aconteceu em 1992. Era um deputado, estava no 2º ano de mandato, que já levei um choque quando eu cheguei lá. Além do choque normal, que eu era capitão, tinha um montão de gente, tinha vindo se elegeu em cima da lei da anistia, vira um capitão lá, vamos pegar esse cara. Muita briga minha lá de trás. Eu sou recordista em processo de cassação na Câmara, por brigar dentro do parlamento. Nenhuma briga física. Briga de ideias, de palavras, de palavrão muitas vezes, sim, falei. Achei que tinha que defender daquela forma. Isso nos marca até hoje. Mas eu tive um conhecimento do que é o Brasil. Além da minha vivência militar, porque eu fui muito cedo para a fronteira, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul,
Alguém pode pensar, prendeu quem, Newak? Naquela época, saía para lá quem devia alguma coisa. Quando eu cheguei lá, os mais antigos, tinham vários, né? Que besteira você fez no Rio para vir para cá? Eu não fiz besteira nenhuma. Eu só tinha uma maneira de me casar, quando era solteiro, né? Indo para a fronteira, ganhava 40% a mais. E fui por interesse próprio para lá. Quebrei até uma regra. Só ia para lá de primeiro tenente para cima. Fui como segundo tenente. Então, isso tudo dava vivência para a gente. E eu sempre temi pelos meus atos. Pensei pelos meus atos. Dinheiro? Muita gente quer dinheiro, né? Uns querem de forma desonesta, que é mais fácil. Né? Eu quero de forma honesta, quero. Desonesta, não. Enquanto o parlamentar tem oportunidade, tem. Outros fazem outras besteiras também na sua vida particular. Outros acham que a amante é mais amada do que a esposa, como o cara acabou de dizer. Agora, a gente tem que temer. Eu acho que o cara que quer ter vida solta vai ter. Mas não se case, pô. Só isso vai nada. O Bolsonaro está no casamento. Que seja o 10º, pô. Eu estou no 2º casamento, mas acredito, né, que sempre me conduzi da melhor maneira possível. Falhas, acontece. Mas, quando você vai para a vida pública, quantas vezes eu falo, temos excelentes parlamentares em Brasília. Não quero citar aqui, porque eles já citar alguns nomes, né? Eu falo para eles, vocês estão tendo uma oportunidade ímpar de ajudar a decidir o futuro do Brasil. Até pouco tempo eu discursava sozinho na Câmara. Bem, não discursava sozinho, porque à noite 10 milhões de pessoas me ouviam na Voz do Brasil. Mas hoje em dia temos vários bons parlamentares que eu fico feliz. Alguns têm subido a cabeça, né? Dado a popularidade, a notoriedade, achando que já pode dar voos bem mais altos, né? Eu chamo de ECO-JA precoce. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O sistema está muito bem articulado. Quando eu entro, por exemplo, no Porto de Santos, junto com o Tarcísio, que dava prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro, Tarcísio, esse 1 bilhão ia para onde? Quem usava desse desvio são nossos inimigos. Quando você vai para Itaipu Binacional, que é a binacional, estatal, mais cobiçada. Por que mais cobiçada? Porque não é auditada. Se metia a mão até o sovaco e não tinha problema. Quando nós entramos, não foi fácil sanear, junto com o general Silvio Luna, que hoje é prefeito lá em Foz do Iguaçu. Mas sobrou dinheiro para a gente aumentar em 600 metros a pista do aeroporto, começar e concluir a segunda pista, a segunda ponte lá com o Paraguai, a começar a terceira ponte lá em Porto Murtinho, o Paraguai também, que hipoteticamente, né, ou no plano, faz parte da bioceânica, tá? Asfaltar para o Ratinho a Tramboedeira, 43 quilômetros, atender com pequenas obras mais de 50 municípios na região periférica do lado de Itaipu, fazer com que o Jorge Seife aprofundasse entendimento com o parlamento paraguaio para a gente praticar piscicultura de tilápia lá no Lago de Itaipu e reduzir a quase metade, como aconteceu com o ministro Saxida, que foi sobre a energia na reta final, em quase 50%, o valor em dólar da tarifa de Itaipu. Isso é progresso? Agora, quem metia a mão lá? Quer que eu volte? Não quer. Esse pessoal trabalhou para não continuar. Dessa forma, como o TSE comportou-se como um partido político de esquerda. Tanto é que tem aquela vibração toda. Se eu pudesse fazer um inquérito, como o Alexandre Moraes faz contra mim, e chamar lá o ministro Benedito. Benedito, o que é? Missão dada é missão cumprida. Quebrar o sigilo dele, do seu entorno. Chegar para o presidente Alexandre Moraes, o que é isso aqui? Ó? Quebrar o sigilo do Alexandre Moraes, em vez de chegar à vida dele. Sim. Presidente. Por que o inquérito aberto na primeira semana de novembro de 18, para apurar fraude da minha eleição, está em aberto até hoje? Que eu não posso falar seu conteúdo, porque passou a ser secreto. Porque me reuni com embaixadores. Alguém sabe o motivo que a Maria Corina e Capriles foram tornados inelegíveis lá na Venezuela? Atos antidemocráticos. Soa familiares para vocês? É o mesmo discurso. É o mesmo. É o mesmo discurso. Pega o problema mais sincero. Ele não torna inelegível, ele prende 7 opositores presos. Aproveitando o gancho. Quer me prender? Acredito que sim. Mas acredito mais ainda. Eles querem o morto. Então, aproveitando o gancho do senhor, que é exatamente isso, nós vimos uma mudança radical do Trump, de Donald Trump, nessa segunda administração, no seu segundo mandato. Agora, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte:
Se o senhor for eleito, se tornar elegível, que é o que todos nós esperamos e que é justo que isso aconteça, porque esse tipo de perseguição política e de lawfare, é claro que vem sendo atuado dentro do Brasil em relação ao senhor, se o senhor for eleito para um segundo mandato, o que mudaria imediatamente de que o senhor não fez no início, mas o que você faria, o que o senhor faria agora? Talvez alguns não saibam o que é lawfare, né? Seria o ativismo judicial. É usar a justiça, né, para perseguir seus opositores. Como no meu caso, a Polícia Federal, que ganhou a alcunha, a parte da Polícia Federal, a alcunha de jagunço. Então, o que eles fazem? Quando perceber aquele juiz lá do Supremo, trabalhava no gabinete do Alexandre de Moraes, deve trabalhar ainda, ligando para o tagliaferro lá do TSE. Olha, o ministro quer assim, muda o relatório. Olha, o ministro quer o Eduardo. O que é o Eduardo? Quer matá-lo? Quer prendê-lo? Quer persegui-lo? Quer tornar inelegível? Porque se fosse alguém do lado de cá, um kid preto pro lado de cá, seria isso. E pro lado de lá. Ora, usa a sua criatividade. Isso é uma parte dos 6 gigas que o Glenn revelou. Deve ter mais? Deve. Tá? E isso, para mim, já é o suficiente. Se fosse na Lava Jato, já teria anulado toda a Lava Jato. Alguns advogados que me acompanham, né, por fora, dizem que a grande mote para acabar com a Lava Jato foi o quê? A suspeição do Moro e do Dallagnol. Aqui você vê reuniões de pessoas para lá, para cá, essas questões. Um áudio do tenente-coronel ajudante de ordem meu falando, né? Não adianta, eu vou lá depor, é o que eles querem, já está pronta a sentença. Esse é o ódio que vazou dele. Se fosse lá da Lava Jato, estava resolvido, anula tudo. Comigo é diferente. Alguns falam que querem me dar 28 anos de cadeia. Querem me vincular ao 8 de janeiro. Como vincular o 8 de janeiro? Não estava no Brasil. Eu estava dando um golpe com o Mickey e com o Pateta lá na Disneylândia, aqui no Brasil. Quando se fala, tentou dar um golpe, minuta de golpe. Repito, se você discutir, conversar sobre qualquer dispositivo constitucional, isso não é golpe, isso é legal. E nada foi avante. Rapidamente falei, perdemos. O sistema está forte, está aí. Faltou competência para nós, faltou malícia. Você fala que faria diferente. Os ministros palacianos seriam diferentes. Eu não teria lá alguns nomes, né? Um general aqui, não teria mais general ali. Tá certo? Teria que ser ministro mais parrudo, mais casca grossa, para enfrentar o sistema. Eu passei 4 anos, no mínimo, tinha uma ação do Supremo em cima de mim, no mínimo. Me aponte uma ação do Supremo contra o Lula. Você tem o contrário, tem a favor. Tá o Flávio Dino na iminência de conseguir um inquérito só para ele. Daí os deputados, se isso acontecer, vocês vão sofrer o que eu sofri. Busca e apreensão, qualquer coisa lá é motivo para abrir outras frentes, abrir outros inquéritos, né? Petição. Eu faria uma reforma do judiciário, presidente. Uma reforma ampla, total do judiciário, para que não houvesse a possibilidade de abuso. Adrilho falou. Adrilho, você me conhece um pouco, Adrilho, tá certo? Eu tenho muito gosto da tua cara aí, pô. Aquele beijo que você me deu, eu fiquei arrepiado. Esse é o cheiro. Tá? O cheiro de macho. Aí, Adrilho. Eu tenho uma. Então, o que acontece? Se eu for candidato, é muito difícil, né? Apesar da injustiça da inelegibilidade. Se o povo me der 60% da Câmara e do Senado, eu resolvo. Nós queremos um Senado forte, não é para perseguir ninguém, não. É para mostrar, estou pronto aqui, ó. É igual, por exemplo, alguém vai atacar os Estados Unidos, a Índia, a China, o Paquistão? Não, porque são potências nucleares. Você pode atacar o Brasil, Paraguai, Bolívia, a África subsaariana, né? Temos que ter um Senado forte. Hoje você tem 2 poderes unidos, quanto um terceiro que não é tão unido assim, que é o legislativo. Então, se a gente vier candidato, se me derem a maioria, a gente resolve, pô. Não tem como não resolver. Vai resolver na pancada, na porrada, isso é ditadura. Você aguenta por quanto tempo? E é o que eles estão fazendo, né, presidente? Eles estão resolvendo na pancada. Estão fazendo com a gente, prendendo. Eles estão indo para cima. Mães com filho pequeno. Tá? O dia a imprensa bateu em mim agora, chorou no aeroporto. Sim, eu chorei, pô.
Eu só posso chorar pela minha esposa, pô. Eu queria viajar. Por que não pode chorar? Mas Quantas também... vezes eu fechei a porta lá do presidente, mas ninguém entra. E chorei, pô. Presidente, esse nem... mas esse nem... a gente falou sobre isso ontem no programa. Eles exploram isso e eles não colocam os principais trechos da entrevista que eu vi o senhor dar no aeroporto. Eu falei isso para o Adrilles. Eles escondem as partes onde o senhor toca nos pontos nevrálgicos da questão para explorar, como se o senhor tivesse lá fosse sentimentaloide, fosse... Né? Eles querem colocar essa imagem no senhor a todo momento. É isso que eu percebi ao acompanhar 30 minutos do senhor falando sem parar na entrevista, e eles colocam na manchete o choro para dar, para ficar criando essa imagem. É a mistura do espantalho com o chorão, que é o que eles estão... O frouxonado, o arregão, o chorão, tá? A papura te espera, é o tempo todo assim. Os que criticam, da esquerda não adianta você conversar. Mas tem gente nossa que critica. Sim. A crítica é válida quando você fala assim, o Marco Antônio está fazendo isso errado. Tá bom, como é que deveria ser o certo? O cara não sabe. Uhum. É a mesma coisa, você vai ter uma canoa velha na beira de um rio cheio de piranha. Essa canoa está velha, toca fogo nela. Você vai atravessar o rio como? Eu sou essa canoa velha no momento. Tem algum melhor? Se tiver, estamos juntos. Não tem para que criticar. Que a gente chama de intergaláctico, né? Porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ué, como é que você vai fazer? Como é que você vai contornar peitar essas questões? Comigo, alguém falou em botar um fim no marco temporal, que está ferrando o agronegócio agora, porque o que está na Constituição, eu que não sou muito inteligente, entendo que quem ocupava até aquela data da promulgação da Constituição. Depois daquilo, não é mais reserva indígena. Estão enchendo de índio Vado Ribeira, Miracatu, Eldorado Paulista, Cananéia. Para que estão enchendo de índio lá? Para demarcar, para inviabilizar tudo aquilo. Perfeito. E nós temos como resolver isso. Me deem, se eu vier candidato, 60% do parlamento, que eu resolvo. Se eu quisesse estar bem de vida, eu estaria. Uma canetada minha valia bilhões de reais. Não fiz isso. Fazem busca. A terceira busca e pressão em cima de mim foi naquela casa que eu tenho na Vila Histórica de Mambucaba, né? Quem passa pela Rio Santo dá uma chegadinha lá. Eu fiz a reforma agora lá, né? Reviraram lá com equipamento de última geração. Aquilo escondeu a joia saudita. Tudo que pediram, entreguei. Já da Dilma não existe mais, porque a enchente levou embora. O TCU resolve que o relógio do Lula é dele, uma ação do deputado Sanderson. Tá? O TCU decide, inclusive, que o parlamento tem que ter uma legislação para especificar isso aí, mas eu fico respondendo por joias que eu entreguei. Até a minha esposa. Ué, se a minha esposa ganhar um presente lá de um sheik, qual o problema? Sim. O sheik resolveu fazer uma média com ela. Não interessa, pô. Mas, presidente, o senhor está falando... Eu só preciso pegar... Eu só preciso abrir um parênteses aqui, Adriles, que o Merchan, a gente precisa fazer um espacinho aqui do Merchan. Presidente, eu vou pedir 2 minutinhos para o senhor rapidamente, que a gente tem um espaço aqui do Merchan. É até bom para o senhor tomar uma água, alguém vai no banheiro, a gente já volta aqui. Eu queria chamar o Rafael, do Ora Pronobis. Oi, Rafael, bom dia. Tudo bem com você, meu amigo? Como é que você está? Oi, bom dia para você, Marco Antônio. Tá me ouvindo bem? Nós tivemos uma queda de luz aqui. Vamos ver se a gente improvisa uma iluminação, mas tá tudo certo. Cumprimentar você e o presidente Bolsonaro e a todos que estão acompanhando aqui o Fio. Mais de 30 mil pessoas ao vivo aqui, 32 mil pessoas ao vivo em vários canais. Que honra poder entrar. Queria saber, da Lírio Suplementos, o Ora Pronobis mais famoso e renomado do mercado, também no âmbito internacional, quem está assistindo a gente agora, por que é importante começar uma suplementação com o Ora Pronobis da Lírios, meu amigo? Olha, é importante, o Marco Antônio, porque é o seguinte, a gente tem aberto muito mais embalagem do que descascado. Isso aqui é a grande verdade. A nossa alimentação está muito industrializada. E aí, com isso, excesso de sódio, excesso de glicose, excesso de conservantes, vai deixando o nosso corpo inflamado, vai prejudicando a nossa saúde. Por isso que, com o Ora Pronobis, a gente faz uma desinflamação, uma desintoxicação. Além do que, ele é enriquecido com o magnésio, com a cúrcuma, que é um anti-inflamatório poderosíssimo e natural, o magnésio que vai trazer um melhor sono.
melatonina para o nosso organismo, a gente dorme bem à noite, aí produz bem durante o dia, ou seja, a nossa saúde vai dando resultado prático no nosso dia a dia, viu, Marco Antônio? Sem sombra de dúvida, meu amigo. E eu falo muito sobre quebrar a rotina, começar a ter hábitos saudáveis, e essa é a ideia de você suplementar com o Ora Pronobis da Lírios. Então, para quem ligar agora, vocês fazem uma promoção muito legal, eu adoro a promoção de vocês. Para o pessoal começar o tratamento, quem começa, vocês têm os dados, as estatísticas aí da empresa. A maioria continua porque entende dos benefícios e começa a adotar esses novos hábitos. Quem ligar agora no 0800 787 9090 ou apontar o celular com a câmera para o QR Code que está embaixo de você, o que vocês prepararam de promoção para a nossa audiência? Olha, tem um desconto especial para a audiência hoje. Você que está aí acompanhando o presidente Bolsonaro, está acompanhando o Fio Diário, está na hora de você tomar a sua decisão de ligar no 0800 787 9090, vai adquirir com o maior desconto do mês. Hoje, aquele descontão especial, preço de fábrica praticamente. É só você ligar e ainda vou mandar de presente para os primeiros 100 de todo o Brasil uma caixa JBL original. Ligue agora, 0800 787 9090 ou aponte a câmera para o QR Code aqui que está na tela. Vai chegar na sua casa sem cobrança de frete e tem prazo para começar a pagar, viu, Marco? Fantástico, dá para pagar no Pix, boleto, cartão de crédito, é uma beleza, vocês fazem aí, dá para fazer o que vocês quiserem, fala lá com o pessoal do Ora, que é uma empresa muito séria e que apoia o nosso canal. Obrigado, meu amigo, obrigado aí pela parceria. Valeu, um grande abraço. Abraço. Antes também de voltar, eu quero aproveitar e dar um recado para quem está nos assistindo. A gente está conversando com o presidente Bolsonaro sobre vários assuntos, ele está passando para a gente também as impressões sobre a posse do Trump, o discurso de posse dele, como isso tem um paralelo aqui no Brasil. E qual que é o ponto que eu sempre gosto de frisar para a nossa audiência? Precisamos ocupar mais espaços na comunicação. A gente só consegue o financiamento de vocês que são assinantes. O patrocínio, ele ajuda a gente a manter as portas abertas por um tempo, mas não ajuda a gente a crescer, a furar bolha, a alcançar outros patamares de comunicação. E a gente faz aqui debates, a gente tem no fiodiario.com, vocês podem entrar lá, podem baixar também o aplicativo na Play Store, a gente tem um aplicativo muito bem feito para navegar. É uma plataforma de streaming com vários programas de debate, de entrevistas especiais, com vários comunicadores, jornalistas, professores, intelectuais. É algo que traz para vocês a consolidação também de uma rede que nós firmamos. A gente tem programa que vai entrar da Paula Marisa, do Wagner Tomazoni, do Traje Cômico. Estamos chamando o Oi Luiz para fazer parte. Várias lideranças na comunicação e várias pessoas que produzem conteúdos maravilhosos. A própria Karina Michelin, eu estava conversando com ela hoje de manhã sobre colocar programas especiais dela dentro da plataforma e também para ser um melhor serviço possível para vocês. Então tem um desconto aqui, 33% do nosso plano anual, é menos que um pastel com garapa, e o desafio 66% para quem pode ajudar um pouco mais. A gente fez uma promoção ainda melhor, vai ter acesso ao Clube da Luta, onde a gente faz reuniões com vocês, fala abertamente sobre o que está acontecendo, sobre bastidores de ações do Fio Diário, bastidores de ações do IFPE lá nos Estados Unidos e muito mais. Então, eu queria pedir para você que ainda não assinou, assina o Fio Diário que você vai ajudar demais um canal que está aí, ó. A gente está com mais de 30 mil pessoas em vários canais, graças aqui a vocês da audiência, a participação do Jair Messias Bolsonaro, presidente, e claro, Karina, o Wagner. Eu acho que a gente está mostrando que dá para fazer uma coisa inteligente e articulada em grupo para furar a bolha da comunicação, porque vocês vão ver, a gente vai trazer outros pontos aqui nessa conversa com o Bolsonaro que são chocantes, principalmente a repercussão da imprensa do discurso do Donald Trump. Mas vamos lá. Eu quero voltar, Adriles, eu vou te pedir desculpa. Eu quero voltar e colocar para o Wagner fazer uma pergunta para o presidente Bolsonaro, que ele ainda não teve oportunidade. Vamos lá, Wagner, desculpa. Não, imagina. Na verdade, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que foi muito legal, fiquei muito feliz de escutar o presidente falar sobre a cultura woke, porque realmente foi um problema que cresceu muito no país nos últimos anos. A gente se tornou um país de cotismo estrutural praticamente, chegou num ponto onde a gente teve o hino nacional sendo reproduzido em linguagem neutra, né? Então, foi muito legal escutar o presidente falar sobre isso, mas para tentar costurar um pouco os pontos, já que a gente estava falando sobre o discurso do Trump,
entrou um pouco dessa questão do frouxonar, que acho que pode ter um link com a pergunta aqui. Não dá para negar que realmente existe uma similaridade muito grande entre a trajetória do senhor e do Trump, né? Vocês dois sofreram um assassinato de reputação pela imprensa, vocês dois sofreram uma perseguição jurídica muito forte. Inacreditavelmente, vocês dois foram até mesmo vítimas de tentativa de homicídio, né? Mas eu sinto que o Trump ele conseguiu ser mais combativo com seus algozes, ao contrário do senhor que, por vezes, precisou até mesmo ser mais pacificador. No discurso de posse do Trump mesmo, a gente pôde observar esse tom combativo em alguns momentos, que traz a sensação de que ele está vindo para esse segundo mandato muito mais preparado para enfrentar um sistema que talvez no primeiro mandato ele não tivesse a noção de quão profundo era o problema que ele enfrentaria. Acho que também pode ser mais uma similaridade que o senhor enfrentou no seu primeiro mandato. Então a minha pergunta é, o senhor acha que é mais fácil para o Trump adotar essa postura porque ele não precisava lidar com uma Suprema Corte tão poderosa quanto a do Brasil? Em alguns momentos aqui da entrevista, o senhor falou que o Trump ele podia falar de alguns temas que o senhor aqui não pode, né? Mas uma sugestão que o senhor falou é que se tivesse a Câmara e o Senado apoiando, poderia ser mais fácil. Então, nesse cenário, com o apoio da Câmara e do Senado, que postura que a gente poderia esperar do Jair Bolsonaro numa eventual reeleição? No caso de uma reversão da situação da inelegibilidade, né? O senhor até falou que acha difícil. E é isso, basicamente, saber se a postura do Trump enfrentando o sistema foi de alguma maneira inspirador para o senhor. Olha, eu sempre tive um profundo respeito com o povo americano, tive um bom relacionamento com o presidente Trump. Tá? Eu jamais esperava ser presidente, aconteceu. E o que fica do legado da gente? Muita gente está nos assistindo aí que há pouco tempo atrás não queria saber de política. Para eles, PT e PSDB eram partidos de oposição. Né? Nós reaprendemos a cantar nacional, a vestir o verde e amarelo, a conhecer o Brasil, as suas potencialidades. Eu sempre digo, né? Olha o que nós temos, os outros não têm. Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que nós temos e o que nós não somos. Então, nós ajudamos a abrir isso aí. A nossa política externa, dá para comparar com esse cara que está aí? O que aconteceu em 21 e 22, entre outras coisas? Vamos aqui, cartinha da democracia. Aquela enganação de sempre, né? Agora, salvar a democracia é tirar de mim a presença e entregar para o Lula? Até quando você veja a pessoa mais humilde votando o Lula por picanha, eu não vou brigar com essa pessoa. É uma falta de conhecimento. Agora, quem tem cultura, assinar a cartinha da democracia para o Lula, com esse histórico todo dele, quando você vê esse filme, por exemplo, aí Ainda Estou Aqui, né? Sem eu nesse filme não existe. Porque é o Eldorado Paulista, a terra dos Paiva. Eu estava lá desde antes dos anos 70, né? Quando eclodiu a guerrilha no Vale do Ribeira. Esse pessoal, Paiva, que tem mais ou menos a minha idade, quantas vezes lá, quando eles iam tirar umas férias na cidade, coisa rápida, né? Ficavam poucos dias lá, quando jogavam um picolé daqui bom no chão ou no lixo, a molecada ia lá e vestia um carimbinho lá para ir tomar um sorvete de graça, porque estava premiado. Por que a fazenda Paiva, a fazenda Caraitá, era vizinha à fazenda Palmital, onde lá o Lamarca teve lá o seu foco de guerrilha? Por coincidência, eu estava lá. Eu estava na praça, entrando na escola, dia 8 de maio de 70, quando o Lamarca passou por lá e, com a sua Maxi, né, 3600, atirou. Feriu 6 policiais e uma mulher com tiro na coxa. Eu estava lá quando o tenente Alberto Mendes Júnior, coitado, não conhecia o mini manual de guerrilha do Marighella, que dizia claramente: nós não matamos praças, nós só matamos oficiais. O tenente Alberto não precisava se trocar com 10 reféns, praça, porque a turma do Lamarca não ia atingir os praças e só matar os oficiais. Então, esse filme faltou lá. Faltou falar a prefeitura, que por 2 vezes esteve na mão da família Paiva, é Eldorado Paulista. Então, logo Eldorado deixou de ser, passou a ter o nome de Eldorado, antes era Xiririca, então faltou lá. Você não pode contar metade de uma história. A gente não quer reabrir feridas, mas vamos falar a verdade. O João 32 veio para ficar, com todo respeito aos pastores do Brasil todo, né? Não sei o pessoal lá da igreja, pouca gente fora da igreja
sabiam que era o João 8,32, e conheceis a verdade vos libertará. Ou seja, nós abrimos um caminho, pegamos um caminho que estava lá na trilha, na ponta da linha, estava o Olavo de Carvalho abrindo esse caminho para todos nós. E a gente ajudou a criar tudo isso. E temos uma oportunidade ímpar pela frente em 26. Essas briguinhas que eu estou vendo aí, né? A nova direita, a direita limpinha, eu agora sou o mais importante do Brasil, vai ser eu, e o tempo todo me alfinetando, e gente que não tem posição clara, que é o poder pelo poder, é bacana ficar aparecendo ali, levando like, ser muito bem visto, etc, etc, mas a realidade é outra. Você senta naquela cadeira presidencial, a realidade é outra. Quando me elegi, eu ajoelhei em casa e falei, meu Deus, qual crime eu cometi para merecer a presidência? Não é comemorar, não. Até o prefeito que comemora está errado. Ele vai ter um problema sério pela frente. Eu vejo alguns jovens aí, vou vir candidato agora no estado que vou ganhar. O estado está em recuperação judicial, está quebrado, está sonhando. Outros querem reduzir a idade, né, para ser presidente, senador, governador. Tem certas coisas, com todo respeito, o Marco Antônio nunca vai chegar perto de mim. É diferença de idade entre nós dois. Ele pode ser mais inteligente do que eu acho que é, pode ter muito mais estudo que eu, sim, pode ser que tenha, mas a experiência que eu tenho nunca vai chegar lá. A gente sabe como é que funciona o negócio. Onde você vê para a família. Graças a Deus, estou muito bem. Todo mundo que se casa quer paz em casa. Agora depende de você. Daí quando eu choro, porque a minha mulher está indo embora, porque eu choro, eu estou apaixonado por ela. Pô. Não é o Lula dizendo que os maridos são mais apaixonados pelas amantes. Tá? Ou seja, conduzir um país não é fácil. Graças a Deus, Deus me botou na minha frente pessoas maravilhosas, que algumas até, né, me criticam por aí, mas se fosse ministro numa situação como em outros momentos, onde você não é dono do seu ministério, você tem que aceitar indicação de outros partidos políticos, como, por exemplo, quando o Pedro da Caixa assumiu a Caixa Econômica. A diretoria estava com partido político. Até a diretoria de loterias, né, era complicada, porque o pessoal tem suspeição. Como é que a gente faz para o pessoal não suspeitar de possível fraude numa apuração aí da Mega da Virada? Então, essas pessoas, quando passaram a realmente chegar no Ministério e ser dono do Ministério, eles passaram a mostrar o seu valor. Nós botamos a Selic 2% ao ano, agora está 13%, mais ou menos. Então, todo mundo vibrando. Hoje em dia, eu vi agora há pouco aqui na imprensa, a Raizen, né? Com prejuízo de 18 bilhões de reais, tem de vista a taxa de juros. Eu quero ver agora, o Lula via batendo no Roberto Campos, presidente do Banco Central. Tem que diminuir a taxa de juros. Bem, temos na próxima semana a reunião do Copom, todos os diretores e presidente do Banco Central foram indicados por quem? Por Lula. Vai reduzir na canetada a taxa de juros, como lá atrás a Dilma fez, por exemplo, na questão de energia elétrica. Muito bacana, na canetada, diminui aí. Nós não diminuímos, nós não zeramos os impostos federais de combustível, na canetada foi com o Parlamento Brasileiro. Nós botamos um teto de ICMS para combustíveis. O Paulo Guedes falou, vamos fazer a reindustrialização do país. Como? Reduzindo o IPI. Reduzir o IPI em 1/3 de 4 mil produtos. Começa a dar certo o Brasil. Vai para frente. Presidente, eu tenho o maior apreço pelo seu governo, eu tenho o maior apreço pelo que o senhor fez pelo Brasil, pelo que você fez por todos nós. Mas eu queria reiterar esse assunto da ponte com o Trump, que o Brasil vive, presidente. Eu queria dizer de maneira clara, uma ditadura do judiciário em que o senhor é a maior vítima, mas que há vítimas inocentes também, pessoas que não têm a visibilidade do senhor. E eu queria reiterar essa pergunta. O senhor tem emissário, o senhor tem uma ponte enorme com o Trump. A deputada Salazar já falou de sanções possíveis a ministros do judiciário brasileiro, que podem, inclusive, ter um passaporte cassado. Em que medida essa conversa com o governo Trump está sendo colocada? Em que medida o governo Trump pode ajudar a restabelecer a democracia no Brasil, apontando que aqui há uma série de abusos? O seu filho, a sua mulher conversaram com emissários do governo, com pessoas do governo Trump. Em que medida
apontar o que está acontecendo no Brasil pode ajudar que o próprio brasileiro saiba e reaja de maneira pacífica, democrática, ordeira, para que se restabeleça a democracia no Brasil, que a gente saia dessa tirania inclemente que afeta não só o senhor, mas todo cidadão que está preso, que está censurado, que está perseguido. Qual é a conversa que o senhor tem tido com o governo Trump e que medidas podem ser feitas? Que resposta o senhor tem tido do governo Trump nesse sentido? Resposta rápida, Adriles. Você acha que eu abriria qualquer possível conversa que eu tive com ele pelo Brasil? Eu não vou abrir. É simples. Mas podemos ter esperança? A pergunta Sim. que eu faço é: Se não tiver esperança, eu estaria nos Estados Unidos desde quando fui para lá em dezembro de 22. Voltei para cá, e gente lá naquela época podia conversar, né? O Paulo Figueiredo, lá o Rodrigo Constantino. Então eu tinha informações direta ou indireta com eles. Até o Paulo Figueiredo não queria que eu voltasse para cá. Tá? Eu também dessa sugestão. Eu voltei para cá com risco de ser preso. Eu sei. Eu sou preso, pô. Presidente, o ministro... Eu só queria saber se dá para ter um aceno, dá para ter uma esperança, se as conversas estão andando. Até porque o que eles estão propondo lá, eles não querem que aconteça, eles querem que aconteça aqui também. Exato. O americano, ele não é um conquistador. Ele, com a minha conversa lá atrás com o Trump, presidente, lá atrás, ele estava extremamente desconfortável com a questão da Venezuela. Conversar muita coisa particular, não deu para ir para frente, porque chegou a pandemia, depois lá ele teve aquela questão das eleições americanas, não deu para ir para frente. E quantas vezes eu falei para ele, olha, se a Venezuela te incomoda, imagine se o Brasil tiver a mesma coloração da Venezuela. Ele não quer isso para o mundo. Pode ter certeza. Vem problemas para quem não quiser se enquadrar, como diz o ministro, aqui tem lei. Tem para ele, a lei dele. A lei nossa, que é a Constituição e outras coisas, não existe. Cadê meu devido processo legal? Então, o governo Trump... Essas pessoas condenaram a 17 anos de cadeia. O juiz condena sem ouvir a voz do advogado. Sim. O videozinho o cara manda para lá, com sentença pronta. Exato. A mulher do batom. O batom é substância inflamável. Uma das condenações, tentativa armada de mudar o Estado Democrático de forma violenta. Qual arma foi apreendida? Que ponto nós chegamos? O que é isso aí? É destruição da direita. Como os democratas, quase uma década mais ou menos, vêm tentando destruir os republicanos. Como? Sim. Aparelhando instituições. É o lawfare, o ativismo judicial. Mas sem o judiciário. Aqui o judiciário comanda tudo, né, presidente? E aqui, você vai mudar essas coisas de uma hora para outra? Sim, sim. São reformas grandes, culturais, exato. Isso aqui não vai conseguir. Exato. E daí joga a toalha. Eu não quero mais, todo mundo é igual. Você está ajudando a se escravizar. A ser escravizado. Eu quero só falar, a gente já esticou demais aqui o tempo com o Bolsonaro, eu vou pedir para a gente fazer uma rodada final um pouco rápida para a gente concluir a entrevista com ele, que a gente já está 1h30 quase com o presidente. Vamos lá. Não, eu queria falar com o presidente, porque saiu ontem, o Gilmar Mendes deu uma entrevista ontem, nessa segunda-feira, falando que vai julgar, que espera julgar o inquérito do golpe em 25, agora já nesse mês, para evitar tumulto em 2026. Ou seja, eles continuam avançando, eles continuam evoluindo cada vez mais e dobrando cada vez mais a aposta. Agora, entre aspas, eles diz, o Gilmar Mendes, eu espero que esse processo seja julgado ainda em 2025, para que a gente talvez não tenha tumultos em 2026, quando estaremos com o ano eleitoral começando. Bom, aqui a gente vê uma clara movimentação jurídica em relação às decisões também das eleições de 2026. Presidente. Quanto tempo levou para julgar Lava Jato? Quem correu? Décadas. Quantos recursos o Zanin entrou para o Lula? Onde foi julgado o Lula? Tá? Comigo tem que ser diferente? Eu tenho bons advogados. Obrigado para quem botou dinheiro via Pix para mim. Eu não teria como manter uma defesa minha com advogados sem nome. Tá? Então, obrigado, pô. Dá para resistir. Agora, o lawfare, isso está muito na cabeça do povo americano. Tá? Eu tenho uma pequena liberdade com o Trump. O filho Eduardo tem mais. Entre outros, Bannon, entre outros. Tá?
o Morgan, eu estaria, Joe Morgan, né? Eu estaria no podcast dele lá, estava previsto conversar, que tem 20 milhões de seguidores, não sei o quê. Eu teria essa oportunidade, perdi essa oportunidade. Ganhei muito espaço pela negativa. Alguns acham, até como o próprio fez a matéria, o próprio aí, o Paulo Figueiredo, que para o Brasil foi melhor não ir. Para mim, particularmente, não, que eu queria estar nos Estados Unidos. Faria mais contatos. Tá? Mas é o que está aí. Me negaram o passaporte por quê? Por que me negaram o passaporte? Eu lembro de 2018, o Supremo autorizou o Lula a viajar. E o Lula foi viajar, não acabou não ir viajar para a Etiópia por outro motivo, mas ele tinha 2 painéis lá. Um é unindo forças para erradicar a fome na África até 2025. Vai acabar a fome na África esse ano, estou sabendo. E o outro é enfrentando o combate à corrupção. O cara condenado em 2 instâncias, o Supremo autorizou ele viajar. Eu não tenho condenação. Agora é o seguinte, vamos tocar no assunto. Qual golpe? Qual golpe? O próprio ministro da Defesa falou que não houve mínimo indício de golpe. O próprio Temer também falou. O Jobim, ex-ministro da Defesa, também falou, depois ele recuou. Que golpe é esse? Que golpe é que é usar, possivelmente, né? Porque eu não convoquei sequer os conselhos da Defesa ou da Defesa da República. Que golpe é esse que é usando dispositivo constitucional? O que é isso? O que eles querem? É perseguir e acabar a esquerda, como um falou, né? Derrotamos o bolsonarismo. O outro lá fala, né? Salvamos o Brasil de uma ditadura. Quem tem que escolher o presidente é o povo, pô. Você não vê uma ação minha ao longo de 4 anos, muitos reclamam, repito, tá? Dentro das 4 linhas, mas os caras não falam o que devia fazer fora das 4 linhas. Ah, você não devia fazer assim. Como é que eu deveria fazer? Sim. Botamos o Brasil para frente, o povo começou. O povo agora está muito mais disciplinado e consciente do que é ser presidente, de como funciona cada poder, como é que é a indicação, o que eles querem. Você pode ver, a Venezuela, nós queremos sistema eleitoral parecido com a da Venezuela, quem diria? Ou parecido com o do Paraguai, que é semelhante da Venezuela. Qual é o problema? Isso é atentar com o Estado Democrático de Direito, querer um sistema mais confiável ainda, né? Dizem que esse mas não pode mostrar o inquérito 1361. E vocês vão cair para trás em 3 páginas. Até vale a pena. Quem fez a matéria da reforma lá em Mambucaba, R$900 mil, verdade. Gastei 900 mil, paguei em Pix e declarei no imposto de renda. Foi a Polícia Federal que vazou para a Globo. Eu falei, né? Ô, PF, vaza as outras 3 páginas que estavam na minha mesa também, desse inquérito 1361. Ô, Rede Globo, peça via live. Não vão pedir. Não interessa. O que eles querem é me destruir. Preso, morto, inelegível, seja lá o que for. Não tenho cabeça dura. Eu acredito que tem uma missão de Deus. Acredito que não quiser acreditar, tudo bem. E quem eu era? Eu era um coitado, um deputado lá abaixo do clero, que se elegeu presidente e que fez aquilo que achava que devia fazer com a sua equipe do lado. Ninguém faz nada sozinho. Perfeito. O senhor acha que existe alguma chance de aprimorar o nosso sistema eleitoral ao longo desses próximos anos? Olha só, por que o mundo civilizado não reconheceu eleições na Venezuela? Talvez o mundo civilizado fale o seguinte: só vamos reconhecer eleições no Brasil se tivermos um critério, um sistema eleitoral confiável e auditável, com contagem pública de votos. Talvez não reconheçamos eleições no Brasil se tivermos condenações políticas, tornando oposição inelegível. Talvez não reconheçamos eleições no Brasil se o lawfare condenar oposição por esses absurdos: golpe, joia, vacina. Talvez. É o Perfeito. que sobra pra gente. Presidente, muito se fala numa direita desunida no Brasil, que não tem um foco, que não tem uma pauta. A gente aqui defendeu como pauta única o impeachment do Alexandre de Moraes, mas eu sou humilde, e eventualmente nós somos humildes, e podemos estabelecer uma pauta única. Tem a pauta da anistia. Mas a gente vê o tempo inteiro o Supremo, quer dizer, impeachment nem se fala, falar que a anistia não vai acontecer, que as pessoas estão sendo julgadas ainda, as pessoas estão apodrecendo na cadeia, o Clériston morreu na cadeia, e o Supremo
chega a dar risos de escárnio do projeto de anistia e dizem, se o Congresso aprovar, a gente barra. Qual é a pauta que unir a direita brasileira para restabelecer a democracia aqui no Brasil? E o que o senhor acha dessa divisão interna da direita, essa disputa de vaidades? Como é que a gente consegue reunificar? Porque a única vantagem da porcaria da esquerda é que eles são unidos. Nós, infelizmente, não somos. Essas duas perguntas que eu te faço. Olha, independente do que o Supremo ou algum Supremo possa fazer, nós devemos perseguir a pauta da anistia aqui. Tá? Nós temos o Rodrigo Valadares, que é o relator, vai, acabando o recesso agora, a gente vai voltar, é demorado, sim, é trabalhar para 26, é que eu tenho dito, né? Eu não tenho conversado com o Valdemar, não posso conversar com ele. Tá? Mas aí lá atrás havíamos combinado que a gente vai lançar um candidato por estado no Brasil. É o que você tem pela frente. Quem vai ser em São Paulo? Vai ser meu filho Eduardo. Tem chance? Acredito que tenha. Reeleição do Flávio, a dona Michele aqui em Brasília. Outro filho meu, Eduardo, que vai vereador no 7º mandato, vem a federal. Outro garoto filho meu lá em Balneário Camboriú vem a federal. Entre outros pelo Brasil. Eu peço para os parlamentares, sempre tenho pedido, né? Pô, não pode ter briga. Santa Catarina tem 4 bons candidatos. Rio Grande do Sul tem 3 bons candidatos. A gente vai lançar um do partido nosso. Talvez 2, tá certo? Tá? Então, quem vai decidir sou eu. É o que foi acertado lá atrás. O Valdemar é um cara de palavra. Não posso conversar com ele. Ô, Adriano, você sabe por que o Valdemar está no inquérito dos ações democráticos? Porque ele deu a procuração para o advogado pensionar no eleitoral um problema que nós vimos lá por ocasião das eleições. Por isso, o Valdemar é antidemocrata. Agora ele está lá. Ó, 17 anos de cadeia para você. Olha aqui, ó. Lawfare, ativismo judicial. Se a gente não deveria convocar mais manifestações? Discutir hoje ainda vacina, você vê gente jovem morrendo, ninguém fala, né? Olha, qual foi a sua vida pregressa? Ele tinha algum vício, isso, tomou vacina, não tomou? Você não pode falar nada disso. Perfeito. Ao mundo aí fora, alguns países estão fazendo esse encaminhamento. Aqui não ainda. Cresceu demais um poder. A gente não quer perseguir ninguém, não quer ser perseguido. Agora, o que a gente vai fazer com a conversa aqui? Você tira conclusões. Eu não vou querer ninguém me chamar de enganador. Estou fazendo a minha parte. Você acha que eu durmo em paz todo dia? A PF for bater na minha porta amanhã. Qual o motivo? Que se exploda. Não interessa o motivo. Por que o Braga Neto está preso? Quando acabou o inquérito, foi apresentado lá no Supremo, daí a acusação que ele estava fazendo obstrução da justiça. O inquérito concluído. Obstrução da justiça, 1 ano atrás. Por que o Felipe G. Martins ficou quase 1 ano preso? Qual a acusação? Entrou no avião, fugiu, dia 30 de novembro. Eu não estava no meu avião. Depois descobriu que não estava. E no embasamento, para não deixar eu viajar agora, citou o Felipe G. Martins. Sim. E não fugiu. Ou seja, manda-se fazer, faz aí, ó. Eu não quero que o cara vá viajar, faz aí. O cara faz, o cara não lê, assina embaixo, tudo bem. Assim está sendo o Brasil. Eu queria... Perdão, presidente. É que eu sei, eu estava falando aqui com o pessoal da sua equipe, eu sei que a gente esticou demais já, a gente abusou aqui um pouquinho do seu tempo, mas eu queria agradecer demais, pedir para o senhor, claro, concluir e agradecer demais o senhor por abrir esse espaço para bater esse papo conosco, que para nós é extremamente simbólico e importante, principalmente depois de ontem, né, da posse do Donald Trump. A gente ter essa conversa para nós enriquece muito sobre os caminhos do Brasil e sobre o que a gente pode fazer dentro de todos os contextos, por mais difícil que seja, para conseguir caminhar no âmbito político, no âmbito cultural, na comunicação também, na imprensa. Então, queria agradecer de coração o senhor abrir esse espaço para falar com a gente. Diga, Adriles. Ô, Marco, só dá uma cutucada do presidente em 26 para ele me apoiar também, porque eu senti o cheiro do cangote dele. Essa intimidade ninguém tem. Eu sei o cheiro do perfume primeiro mês de vereador, o cara já está pedindo apoio para federal. É um negócio assim... só que... Estou mendigando aqui, presidente. Não acredito nisso, não estou acreditando. Nenhum apoiador sentiu o seu cheiro como eu. Obrigado, presidente. Adriano, você tem história para ser eleger deputado federal por São Paulo. Tem, obrigado. Né? O Eduardo não vindo candidato, na campanha de 2022, eu falei para o Eduardo,
não faça campanha. Que ele passou de 1.900.000 para 900.000 votos. Ele perdeu 1 milhão de votos. E quem se beneficiou desse voto depois resolveu, né, ter luz própria. Facada, né, presidente? Luz própria. Tá bom. Certo? Então, eu acredito. A gente não pode desistir, pessoal. A gente não pode broxar. A gente tem que ser imbrochável. Você vai ficar pior. Eu não broxo. O outro lado cresceu muito. Nós não queremos perseguir ninguém, nós queremos equilibrar. Dá para resolver? Se coloca no lugar do Trump. Imagina se aquele tiro tivesse 3 dedos mais para um lado. Tinha acabado a esperança. Imagina se a Câmara, né, vence os Estados Unidos. Como é que estaria essa parte da PF agindo? Estaria prendendo adoidado gente por aí. Então, temos sim. O Trump tem consideração comigo, se não teria me convidado. Tá? A minha esposa está lá ainda, tem uma marcha contra o aborto daqui a alguns dias, vai ficar uns dias a mais lá. O Eduardo tem um bom relacionamento. Nós temos uns 20 parlamentares nos Estados Unidos, parabéns, 20 parlamentares. Estão lá fazendo um trabalho bacana. Não tiveram acesso a muita coisa, mas estão lá fazendo, conversando aqui, conversando lá. Tiveram com o Bannon, o Bannon fez um pronunciamento lá, chamou o Eduardo para falar também. A gente vai indo, vai mostrando o que é o Brasil. O pessoal não pode adivinhar os nossos problemas. Nós temos que ir mostrando para eles como, dessa maneira. E tem muita gente boa do Brasil que cansa rapidamente. Não tem obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo meu Brasil. Perfeito. Eu vejo alguns nomes aparecendo aí, não vai aguentar uma semana. A máquina moe esse cara. Eu dei exemplo comigo que aconteceu. Dá para resolver. Nem os Estados Unidos têm o potencial que nós temos em recursos minerais, em água, em biodiversidade, em clima. Lá o pessoal estava com menos 10 graus lá. Aqui não tem esse problema. Um clima aprazível, água potável, tem tudo aqui, biodiversidade, tudo aqui. E dá para a gente sair dessa, pô. Dá. Vocês cada vez mais estão aprendendo o que é o Brasil, as suas potencialidades. Repito, o que é o Estado de Israel? Eles não têm nada lá. Tem lá o Rio Jordão, que está comentando no outro dia, que a água é muito devagar, que passa lá. O que vai Israel? Nem petróleo tem. Olha o que eles são. Olha o que nós temos aqui, que nós não somos. Tem lá uma ministra do meio ambiente que não pode explorar petróleo na margem equatorial, porque o golfinho que faz pirueta, não sei aonde, vai ser prejudicado o tempo todo assim. Olha a BR-319, se não me engano, lá, Porto Velho, Manaus, não pode ir para frente. Está pronta a BR, não pode ser asfaltada, não pode ser recapeada. Olha só, vale a pena aqui, não sei o tempo de vocês. Quando eu assumi a presidente, chegou a Tereza Cristina uma vez lá, toda preocupada. Presidente, o senhor tinha que revogar um decreto, mas o senhor vai apanhar muito. Qual é o decreto? Um decreto que era proibido plantar cana-de-açúcar no estado do Amazonas. Tereza, prepara aí a justificativa e meti o chamegão embaixo e revoguei. Alguns falaram que eu queria transformar a floresta amazônica em canavial. Nós temos que enfrentar igual a agenda woke. Desculpa aqui, Adriles. Eu sou contra a agenda woke antes dela existir. Isso aí. A minha briga lá atrás. O Bolsonaro não gosta de gay. Porra, a gente vai dar porrada lá e tudo bem, porra. Eu nunca falei que o gay tinha que acontecer isso, aquilo com ele. Você sabe se eu sou gay ou não, Adriles? Olha pra minha cara. Não sei. Não? Eu senti o cheiro do seu cangote, mas não sei. Eu não sei, Adriles. Eu sou macho criado por vó. Não é que você faz entre 4 paredes, né? Ou atrás da bananeira, pô. É você trabalhando como empregado, como patrão, ou como um liberal aí, poxa. Isso que é bacana. Sim. Não tem uma frescura entre eu e o Adriles? Nenhuma, zero, porra. Olha o Agostinho, que está sempre na minha casa aqui. Mas eu não sou gay, não, presidente. Eu não sou gay, não. Eu sou machinho sensível. É por isso, presidente, que eu falo... A voz é fina, mas a verdade é grossa. Mas a importância da comunicação vai nessa linha, né? Eles ficam criando e tentando cultivar os espantalhos que são criados, e são espantalhos de ocasião. A gente vai falar ainda mais para frente
sobre o Elon Musk acenando para a plateia e a galera já falando nos Estados Unidos aqui no Brasil que é saudação nazista. Quer dizer, igual a mim, levanta a mão é nazista. A melhor arma que eles têm é a comunicação em massa, porque eles chegam em milhões de pessoas e eles fazem isso com método, né? E a gente precisa crescer e crescer muito na comunicação para combater esse tipo de influência nefasta que acaba permeando para a criançada, para a jovem, até para os idiotas úteis que acabam repetindo isso. Mas, presidente, para nós foi uma honra. Obrigado por participar aqui do Show da Manhã. Muito obrigado de coração e sempre portas abertas para o senhor falar, se quiser dar um comunicado, falar alguma coisa, participar do programa com Adrilles, é uma maravilha, com o Wagner. A voz é fina, mas o bafo e a verdade são grossas, viu, presidente? A verdade é sempre grossa. Um abraço a todos, um beijo no Adrilles. E a gente vai entrar com o Marcel, que está te mandando um abraço, presidente. O deputado Marcel Van Hatten está te mandando um abraço. Parabéns pelo seu trabalho.